Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Voltamos para uma livezinha de 2025. Como sendo antes do Ano Novo e até mesmo antes do Natal. Isso aconteceu porque eu gravei esse vídeo antes de ambos. Então não estranhem quando eu desejar para vocês um feliz Ano Novo, mesmo Ano Novo já tendo passado. Pro IP do passado, isso não tinha acontecido ainda. Último vídeo do ano, aquele sentimento de último dia de escola. Quando tu estiver vendo esse vídeo, tu já vai estar naquele limbo entre o Natal e o Ano Novo. Mas eu sequer passei do Natal. Eu tô gravando esse vídeo dia 23. Feliz Natal atrasado. E olhando para trás no meu canal, eu noto que de fato esse foi o ano das partes 2. Eu iniciei diversas séries, algumas eu já terminei e outras não. E nesse vídeo aqui eu vou dar uma parte 2 para uma série que eu fiz que eu sequer vi ela ficar tão grande. Dexter El Perro é uma série que nasceu dentro do Tok Tok e que vocês pediram tanto que eu fiz um vídeo sobre. E eu lembro que esse vídeo em questão foi bem. Mas eu fui olhar esse vídeo esses dias e eu notei que ele já tinha passado de 1 milhão de visualizações, o que foi uma grande surpresa, eu não tava esperando. Nesse vídeo eu vou tentar dar uma sequência para essa série. Ipe, como assim tentar? Vocês já vão entender. Meus amigos, Latica Flor, o experimento 0001. 0001. Povinho, caso vocês não saibam, eu tenho um canal de gameplay que eu tô postando bastante vídeos lá. Ai, meu Deus. Inclusive, o último vídeo teve a participação do Falcon e do Zedin. São vídeos de gameplay editadas e eu tô colocando muito esforço naquilo lá, então eu te convido a assistir. O link tá aí embaixo. Antes que tu estranhe esse título, ele não tá escrito errado. A gente dá pra ver o experimento antes do Dexter. O Dexter era o experimento 0002 e a gente tá pra acompanhar o experimento 0001. Mas deixa eu já matar uma dúvida aqui no começo. Fazer uma parte 2 de Dexter El Perro é complicado e eu vou explicar o porquê. Como muitos de vocês sabem, essa série tem origem lá no Tok Tok, o que significa que muitos vídeos não são canônicos. Na realidade, eles são só vídeos feitos pra chamar a atenção. E eu vou mostrar um exemplo. Esse vídeo é incômodo e curioso, mas pra quem viu a série inteira ou o meu primeiro vídeo, sabe que ele não tem nenhuma ligação com a série em si, a não ser o fato de que o Dexter gosta de comer sucrilhos. Enfim, eu tô dando essas explicações porque ao longo desse vídeo pode ser que tenham algumas incongruências. Explicado tudo isso, vamos seguir pro primeiro vídeo que tem ligação com a série do Dexter, What Happens After... E esse vídeo é bem complicado de entender. Nele a gente vai ver uma moça parada num local bem bonito e colorido, mas a atmosfera é pesada só pela música que tá tocando. Só a aparência dessa personagem me fez adorar essa parte 2. Isso porque ela me lembrou muito a Nell Rosa. Conforme a gente olha o vídeo, fica claro pra quem tá vendo que essa personagem não faz a menor ideia de onde ela tá. E uma estranha figura aparece na sua frente. Antes que a nossa personagem possa falar alguma coisa, aquela criatura se transforma num cavalo? E é somente depois dessa transformação que ela começa a andar em direção a essa coisa. E esse cavalo vai tentar falar com ela. E não dá pra entender nada que esse cavalo fala. Seja lá o que esse cavalo disse, essas palavras fazem sentido pra nossa personagem, uma vez que ela entende o que tá acontecendo e verbaliza pra gente. Abre aspas. Essa coisa tá me observando. Eu sinto o frio que ela transmite. Preciso acordar. Caso você não tenha entendido, a nossa personagem tá morta. E esse local onde ela tá é algum estágio do pós-vida. E aquele cavalo fez ela entender isso. Tanto que logo depois que ele fala, a nossa personagem meio que tem um devaneio na tela. E durante isso, a gente pode ver o seu cadáver. E a gente só vai entender melhor o que tá acontecendo na segunda parte desse vídeo. O que acontece depois que vamos desse plano? Nossos corpos humanos permanecem vazios. Nossas almas são julgadas e enviadas para onde elas pertencem. Ao menos é nisso que a gente crê. Elizabeth Harrison foi aprovada para o transplante de ondas cerebrais para a criatura SO-06. Isso que a gente tá pra ver, meus amigos, é a Operação Eletrochoque.
Tá, o que tá acontecendo? Vamos lá. Sabe o vídeo que a gente acabou de ver? Que tinha uma garota no meio do nada e uma criatura que virou um cavalo? Pois então, tudo isso é mais um experimento da Sika. Quem é que lembra deles? A Sika é simplesmente a empresa que conseguiu catar uma criatura direto das backrooms e também a mesma empresa que descobriu Dexter. Pra variar, ela tá fazendo de novo. Essa garota que a gente viu no primeiro vídeo e essa que agora tá na maca são a mesma. E o seu nome é Elizabeth Harrison. E como a gente pôde ver, ela foi aprovada para o transplante de ondas cerebrais. E esse transplante vai ser feito com uma criatura que o vídeo chama de SO06. Por algum motivo, a Sika quer dar consciência para essa criatura. E caso não tenha ficado claro, aquela criatura que a Elizabeth se encontrou naquele devaneio é o tal SO06. E nesse vídeo, a gente vai ver a Elizabeth passando por um tratamento de choque. E isso vai acontecer enquanto a Sika tenta pôr a consciência dela no cérebro do SO06. Enquanto esse tratamento tá acontecendo, a gente pode ver que tudo que a gente viu no vídeo anterior passa num piscar de olhos na mente da Elizabeth. Isso acontece porque tudo aquilo que a gente viu no primeiro vídeo durou segundos na cabeça da Elizabeth. E agora eu vou explicar cada uma dessas coisas. A Elizabeth tá morta e o seu corpo foi colocado nesse experimento ilegalmente pela Sika. Quando eles dão esses choques na cabeça dela, a consciência dela acorda. E na sua mente, ela se vê nesse local, cara a cara com essa criatura. E isso porque as duas mentes estão ligadas com o intuito de fazer a transferência. Vocês devem lembrar que durante essa cena, aquela criatura vira um cavalo. Bom, isso acontece porque a Sika colocou um cérebro de um cavalo para ser o cérebro daquela criatura, o SO06. E nesse cérebro de cavalo, eles tentaram colocar a consciência da Elizabeth. E detalhe, a Elizabeth não é a única cobaia. Mais pra frente no vídeo, a gente descobre que pelo menos 40 eles desapareceram de um necrotério. E tanto as famílias quanto as autoridades estão suspeitando da Sika por conta do seu histórico de cientistas desaparecidos. Memórias de Dexter Arpero. Ainda nesse vídeo, a gente vai ver mais um pouco de como isso tudo se desenrolou. Como a Elizabeth estava morta, a reativação da sua consciência levou ela para um limbo. Nem céu, nem inferno, apenas o limbo. Foi literalmente assim. Escuridão, de repente o choque e bum, Elizabeth tá num local todo branco. Eu vou chutar que no pós-vida ela foi pro céu. E esse local onde ela tá seria o céu. A reativação da sua consciência não deu vida pro seu corpo, apenas pra sua mente. Ela basicamente foi tirada da morte para um coma, e a entrada para esse coma foi vista por ela como uma porta vermelha no meio do paraíso. E quando ela entrou nessa porta, ela se viu numa sala escura com essa criatura. E essa coisa explica exatamente o que tá acontecendo. Você está perdida. Alguém que assume o controle de você. Você está ali. Quando essa coisa diz que alguém que assumiu o controle dela, ela tá se referindo a Sika, que tá tentando tirar a Elizabeth do descanso eterno dela. Mas e quanto ao SO06? A gente não sabe exatamente o que é essa coisa e o vídeo não vai nos explicar. O foco real dessa história é o ponto de vista da Elizabeth, mas ainda assim tem algumas coisinhas pra se falar dessa criatura. Por meio de alguns papéis, a gente fica sabendo que essa criatura foi feita a partir do cérebro de um cavalo da raça Saddlebred. À primeira vista, eu realmente não entendi o porquê que essa série tem tanta fixação com um cavalo. Aí eu fui pesquisar um pouco. E nessa pesquisa eu acabei descobrindo que, com o passar dos anos, a ciência constatou que os cavalos têm um dos cérebros mais inteligentes do reino animal, podendo memorizar rostos, entender padrões, regras, ignorar as mesmas por vontade própria ou fazer coisas para ter vantagem em algo. Resumindo, os cavalos são muito inteligentes. A interpretação que eu tive é que a Sika queria dar uma consciência pro SO06. Com isso, eles colocaram nele um cérebro capaz de aprender as coisas, de um cavalo, e a partir disso estão tentando colocar a consciência de pessoas nesse cérebro, tudo para agilizar a parte do aprendizado. A Elizabeth é somente uma dessas pessoas. Me adivinha, o experimento deu errado. Primeiro que, sem querer, eles conseguiram ressuscitar a Elizabeth. Ela não se mexe, mas naqueles papéis que tinham informações do SO06, a gente também descobre que a Elizabeth tá em coma por 2 semanas, ou seja, ela tá viva, em coma, mas viva. E quanto ao SO06, essa coisa consegue manter consciência por só 10 minutos. Passado esses 10 minutos, o SO06 fica tipo um organismo sem mente, vegetativo. E nisso a Sika pega outro corpo para fazer a mesma coisa que fizeram com a Elizabeth. Nos testes, eles viram que o SO06 consegue resolver quebra-cabeças infantis com facilidade. E eles também constataram que essa criatura é carnívora. O que é bastante estranho, porque cavalos não são carnívoros. E essas coisas têm o cérebro de um cavalo. Coisas instintivas, como alimentação, permanecem
crescem ali dentro. E ele comer carne é muito perigoso. A Sika fala por meio de uma nota que eles colocaram diversos meios de segurança no SO-06. Eles aprenderam com o Dexter que fugiu e não querem que esse experimento fuja também. E quanto a Elizabeth, ela ainda tá em coma. E dentro da sua consciência, algo terrível acontece. Ela tá num banquete. E aquela criatura do limbo ainda tá lá com ela. E essa criatura entrega pra Elizabeth o presente da vida mais uma vez. Elizabeth, acorde. Sai do marido. Puta. Meus amigos, eu acho que a Sika nunca teve tão encrencada. A Elizabeth simplesmente acordou do coma. A Sika queria usar a consciência de um para seguir em frente com outros testes. E sem querer, eles brincaram de Deus. A Sika descobriu como ressuscitar alguém. As flores são lindas. Não acha? Eu estou bonita? E finalmente chegamos no motivo desse vídeo existir. Latica Flor, experimento 0001. Sim, isso tudo que a gente acabou de ver são fillers. Fillers muito bons, diga-se de passagem. A verdade é que o universo da Sika e do Dexter se expandiram bem mais do que uma mera parte 2. Na verdade, a gente tá na parte 3. A parte da Elizabeth, What Happens After é que seria a parte 2. E a que dá título a esse vídeo, Latica Flor, seria a parte 3. E, vamos lá. Dessa vez a Sika resolveu entrar pro ramo da botânica. Isso porque eles simplesmente passaram a estudar plantas. E eles criaram uma nova espécie de planta em laboratório. E o seu nome é Siltanvo, ou Selita. E essa planta tem um incrível poder de curar o corpo humano ferido. Hematomas, fraturas, qualquer coisa. A Sika quis criar essa planta por conta de alguns estudos de algumas plantas medicinais que eles têm feito. Vários remédios e outras coisas voltadas para a saúde são feitas a partir de plantas. E a Sika quis levar o uso medicinal de plantas para outro patamar. E eu não tô falando do cigarrinho do capeta. A planta que eles criaram foi criada a partir de outra planta, a famosa Dionai muscipula. Tu deve conhecer ela como planta carnívora. O ponto é que as plantas carnívoras são regenerativas, tendo uma regeneração muito boa. Então a Sika extraiu uma célula de uma delas. E a partir dessa célula foi feita a tal Selita. E a partir daqui eu já não sei mais o que é fato científico e o que é a invenção da série. Então qualquer erro, não me culpem, eu só li o que estava na tela. Segundo os estudos da Sika, essa planta possui uma célula chamada Carnivus lau, e é essa célula que faz com que a Selita cure ferimentos graves. E eles já estão fazendo o primeiro teste. Esse teste foi feito em uma cobaia que sofreu queimaduras no corpo inteiro. A pessoa literalmente está sem pele. Nisso foi feito um gel a partir da Selita para tentar regenerar a pele do paciente. Inicialmente, o organismo da paciente não rejeitou o gel, e realmente estava parecendo que isso ia dar bons resultados. Mas então, no terceiro dia, algo terrível aconteceu. Por meio de alguns papéis, a gente descobre que o gel começou a mudar a genética da paciente. No lugar da pele, a paciente desenvolveu pétalas que vinham do seu couro cabeludo, tomando conta da sua cabeça, bem parecido com os infectados de The Last of Us, mas só na aparência, ela não ficou doidona ainda. Apesar dessa estranha formação na sua cabeça, a paciente ainda parecia bem, mas então, algo ruim aconteceu. Às vezes a comida vem até mim sozinha, às vezes eu tenho que caçá-la. Por meio de um jornal, a gente descobre que o prédio da Sika tá abandonado. O mesmo prédio que eles fizeram os testes que a gente acabou de ver, e muito provavelmente o mesmo prédio do Dexter. E a Sika se recusa a demolir ou vender esse prédio. Segundo eles ainda vão voltar a trabalhar lá, mas por hora eles estão indo para outro local. A população, os civis desse universo, não tem a menor ideia do que a Sika tem feito, e várias teorias surgiram. A Sika é tipo uma área 51 para eles. Todo mundo sabe que eles fazem alguma coisa, mas ninguém sabe o que de fato. E nisso, algumas teorias surgiram. Uma arma biológica? A Sika tá se preparando para uma terceira grande guerra? Ninguém sabe. Mas felizmente, o resto desse vídeo inteiro é dedicado a mostrar o porquê que a Sika abandonou esse prédio. ¿Quieres ver tu nuevo rostro? Seu novo rosto. Eres perfecta. Essa é perfeita. ¿Usted cree que soy perfecta? Aún con estas Mesmo com quemaduras. essas queimaduras.
É uma conversa com um dos cientistas da Sika com aquela paciente que estava toda enfaixada, a mesma que foi exposta ao gel da Silita e que agora tá com pétalas na cabeça. E esse é um raio-x de como ficou o seu corpo. O corpo dela de fato começou a se regenerar, mas aos moldes de uma planta carnívora. E eu acho que vocês conseguem entender o problema que isso criou e aonde isso vai parar. Essa moça que criou pétalas na cabeça estava sendo vigiada todo santo dia. Os cientistas fazem testes atrás de testes com ela, e ela sempre reclamava que a luz machucava os seus olhos. Com isso, eles passaram a fazer os testes de luz apagada, e era assim que o seu corpo se encontrava atualmente. Se vocês notarem, ela tá com um rosto que se assemelha com uma boneca de porcelana, e isso não é à toa. A luz é algo que realmente machucava ela, dor física, e ela pedia muito para que os cientistas dessem uma máscara para ela. E de tanto ela pedir, eles deram essa máscara para ela. E honestamente, essa máscara só deixou a coisa mais assustadora ainda. O seu nome ficou como Experimento 0001, Latika Flor, e ela é tida como um experimento um pouco hostil, mas não preocupante. E, inclusive, depois que eles deram essa máscara para ela, a hostilidade dela diminuiu muito. Isso até agora. Isso porque essa criatura usou da sua capacidade de criar umidade para derreter os materiais e as paredes que a prendiam. Honestamente, eu não faço a menor ideia de como ela derreteu as coisas com umidade. E sei muito menos se isso faz sentido cientificamente falando. Eu só sei que essa é a explicação que o vídeo dá. Enfim, o buraco que ela criou na parede tá lotado de fungos e mais umidade. E a Sika tá tentando estudar como isso aconteceu. Depois dessa parte, a gente vai ter acesso a 4 áudios de um segurança da Sika. No caso, ele tá tentando localizar essa planta pra exterminar ela. Afinal, eles não sabem se ela é um perigo. E se ela for, eles já querem cortar o mal pela raiz. Hã? Pegaram? Cortar a planta, o mal pela raiz? Hã? Nos 3 primeiros áudios, a gente ouve o segurança falando que não viu ela, sem sinal dela e etc. Mas no 4º áudio, isso acontece. Como já disse. Quero falar nada não, mas rolou tequinho, rolou tirinho, filho. Se esperar, nenhum membro da Sika sobreviveu. A verdade é que o experimento 0001 se tornou muito mais perigoso do que a gente poderia pensar. Isso porque as pétalas que surgiram na sua cabeça funcionam como sensores. Ela consegue notar que tu tá indo atacar ela ou que tu tá por perto antes de tu detectar ela. Ela não precisa te ver, porque ela sente a tua presença, literalmente. Isso aqui é um sentido aranha, é quase impossível de acertar essa coisa. Ai, porque uma bomba resolve. Para. Se a gente fosse usar a lógica em tudo, nenhum filme de Hollywood existia. Continuando, nessa parte final do vídeo, a gente vê o último cientista sendo pego pelo experimento 0001. E bom, o que é interessante nisso tudo é que a gente pode ver com mais calma o seu rosto. E bom, a sua máscara, depois de tantos ataques, quebrou. E nas pétalas a gente pode ver rostos. E eu tenho uma teoria para explicar o que são esses rostos. Na cena seguinte, a gente pode ver o experimento 0001 falando algumas coisas que são realmente difíceis de entender. Que não sei o nome da polícia. Como assim? Tô entendendo nada. O foco não é o que ela tá falando, até porque quase não dá pra entender. O foco é que o local que a gente tá parece ser dentro de algum organismo. De repente, as nossas mãos aparecem e rasgam aquela coisa pra fora. E nisso, o experimento 0001 dá um grito muito estranho, quase animalesco. Hora das teorias. A planta que a Sika criou se chama Silita, e ela foi colocada como gel numa paciente para regenerar a pele dela. Afinal, a Silita tinha um grande poder de regeneração e cura. Ok. A pessoa que foi exposta a Silita se tornou essa planta carnívora. Literalmente carnívora. Ela come carne humana. Eu acho que não só de humanos, deve comer de animais também, mas humano foi só o que apareceu para ela. Mas ela ainda tem o seu fator de cura no seu organismo. O experimento 0001 não pode digerir, e isso é comprovado pelos rostos intactos nas suas pétalas. Quais as chances dos cientistas que ela comeu terem se regenerado no seu estômago ou pétalas? E essa cena é nada mais do que ele saindo pra fora. Isso aqui é só um chute. E eu ainda tenho mais uma coisa pra falar. A fuga do experimento 0001 não faz o menor sentido cientificamente falando. Quer dizer, ela derreteu as paredes que a prendiam com umidade? Até onde eu sei isso não faz sentido. Mas aí que tá. Lá na primeira parte desse vídeo, a gente viu que o Dexter, depois de solto, ajudou os outros experimentos a fugir. Toda essa história de Latika Flor pode
pode muito bem ter acontecido junto da história do Dexter El Perro, e ele pode ter ajudado ela a fugir. Afinal, ele ajudou outros experimentos a fugir também. Como eu já falei, isso são só chutes e teorias minhas. E por hora, é isso que a gente tem de La Chica Flor. Vocês devem ter notado que esse vídeo é bem mais uma continuação da história da Chica e os seus experimentos do que do Dexter em si. Eu botei Dexter El Perro no título pelo mesmo motivo que o criador da série colocou Dexter El Perro no trailer do experimento 0001, marketing. Honestamente, eu gostei dessa continuação da Chica Flor, mas eu gostei bem mais da história da Elizabeth do que da planta Celita, mas ambas são boas histórias. A história do Dexter ainda não acabou, inclusive o último vídeo do canal XP Goat é justamente outro teaser pro Dexter, e assim como vocês, eu tô bem ansioso pro futuro dessa história. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Povinho, muito obrigado por 2024. Eu realmente não tenho palavras